O senhor está contente com o seu nariz? Eu estou feliz com ele. Eu acho ele exato, bonito. Com o meu nariz? Se tivesse que fazer uma cirurgia plástica, o senhor faria? Normalmente. Tranquilo. O senhor acha que precisa corrigir o seu nariz ou não? Ah, sei lá, eu acho que eu tenho esse problema aqui, assim, uma coisinha aqui meio estranho. Não vejo nada de tão anormal, mas se tivesse eu faria tranquilamente. Eu acho assim, quem tem condições de fazer, né, é bom fazer. Agora, se fosse pra mim fazer, acho que não tinha coragem. Por que a senhora não tem coragem? Sei lá, eu fico um pouco de medo. Medo do quê? Medo de sair alguma coisa errada. Ela está contente com o seu nariz? Hein? Eu tô. O senhor está contente com o seu nariz? Eu estou. E as pessoas que procuram essa alternativa de correção estética? Nesse caso, acho que vai de cada um, né? Se a pessoa não está contente, acha que tem que fazer. Se elas podem, acho que devem fazer. A senhora está contente? A senhora faria uma cirurgia plástica de nariz ou não? Acho que até corrigiria o meu, se eu desse. Que eu tenho desvio de septo, né? Até talvez a oportunidade eu faria, não sei. Eu acho que não é certo vou fazer. A senhora acha que não é certo fazer cirurgia plástica do nariz? Por quê? Por que não? Porque se a pessoa nasceu daquele jeito, tem que ficar daquele jeito. Então a senhora está contente com o seu nariz? Eu, graças a Deus. Sim, estou muito satisfeita. O que a senhora acha das pessoas que procuram a cirurgia plástica para corrigir uma estética do nariz? Eu acho correto. Se eu tivesse algum problema, algum preconceito, ou se eu achasse que não estivesse bom, eu procuraria. E faria cirurgia, não só no nariz, como em qualquer outra parte do corpo. A senhora conhece alguém, alguma amiga que já fez esse tipo de cirurgia? E o que a senhora percebeu depois que ela fez? Conheço muitas pessoas que fizeram e ficou bem melhor. O aspecto, a autoestima da pessoa melhora. Se a pessoa se tem algum problema quanto a isso, deve fazer, sou a favor. Incentivo. Você está contente com o seu nariz? Você optaria por uma cirurgia plástica se fosse o caso? Não, eu estou satisfeito. Satisfeito. E o que você acha das pessoas que procuram a cirurgia plástica para correção do nariz esteticamente? Eu acho que a pessoa tem que se adequar à forma que ela gosta. Se ela acha que necessita, eu acho que a pessoa tem que procurar sim. Eu concordo que sim. Eu, no caso, eu queria fazer uma cirurgia, né? Então, acho que se a pessoa não está satisfeita, né? Então, acho que tem que mais procurar mesmo e fazer. Você não está contente com o seu nariz? Não, assim, eu teria vontade, mas assim, não é caso só estética, né? Eu tenho problemas respiratórios, eu teria vontade de fazer sim. Eu acho que as pessoas se tem vontade de fazer, tem que procurar sim. Eu costumo comparar da seguinte maneira: se você pegar um cômodo da sua casa e por algum motivo tiver que diminuir, trazer uma parede para cá, outra para cá, enfim, diminuir um cômodo. Obviamente os móveis que ocupam esse cômodo parecerão grandes nesse momento. E você então terá que reduzir o tamanho da cama, reduzir o tamanho do sofá, para que as pessoas consigam circular ali dentro. Assim é o nariz. Se você reduz o nariz externamente e não reduz algumas estruturas necessárias para serem reduzidas internamente, você não vai ter mais a circulação adequada do ar. Reclamará o paciente futuramente de problema de obstrução nasal. Você sabe o que é rinoplastia? Rinoplastia é a cirurgia plástica do nariz. Neste bloco, você vai acompanhar em detalhes o procedimento cirúrgico que possibilita a correção estética e funcional do seu nariz. A partir de agora, então, a gente vai acompanhar o procedimento com o Dr. Ramires, que é cirurgião da face. Vem com a gente. No programa Centro Cirúrgico de hoje, você vai acompanhar uma cirurgia plástica de nariz, também conhecida como rinoplastia. O nosso convidado para participar do programa, Dr. Ramires Sanches, é o cirurgião. Doutor, por que as pessoas procuram tanto fazer uma cirurgia plástica de nariz? O nariz é o centro da face. Você não tem como ocultar o nariz. Quando você tem uma deformidade, isso é sabido há milênios,
que isso gera insatisfação. Do ponto de vista psicológico, é muito bem estudado, existem diversos trabalhos sobre isso. Enfim, todos nós queremos ter um aspecto bonito. Então você vai acompanhar agora imagens de um procedimento de rinoplastia. A cirurgia plástica ela compreende a análise e o trabalho de várias estruturas. O dorso nasal, quando muito elevado, tem que ser rebaixado. A ponta nasal, ela pode ser uma ponta larga, ela pode ser uma ponta comprida. Muitas vezes nós temos que reposicionar a ponta nasal, encurtar a ponta nasal, e são etapas que consomem o maior tempo da cirurgia. Aí nós devemos reconstituir o que foi feito nas incisões, no caso eu utilizo a técnica aberta. Então, pontos bem delicados, reposicionando essa pele, pontos que com certeza não deixarão cicatrizes visíveis, e o curativo. Nem todo paciente precisa fazer a parte funcional. Aqueles que já chegam com queixa de obstrução nasal, evidentemente será obrigatório o ato cirúrgico para melhorar a função respiratória. No entanto, o mais trabalhoso para o cirurgião, e daí que vem o tempo de experiência que todo profissional, obviamente, vai adquirindo ao longo da sua carreira, é tentar prevenir o máximo aqueles pacientes que são limítrofes. Uma vez que você fazendo uma cirurgia unicamente estética e não tendo eles de antemão uma queixa de obstrução nasal, eles poderão ter queixa futura. Então, muitas vezes, você antevendo esse problema, você realiza o ato cirúrgico para que o nariz dele passe a funcionar melhor. Nós ouvimos muito falar essa coisa de que o paciente traz um desenho ou traz uma revista de um artista conhecido. Olha, gostaria do meu nariz assim. Felizmente, esse tipo de comportamento é muito raro. Mas o paciente normal, que felizmente é a maioria esmagadora, ele vem com uma definição. Olha, eu não gosto desse meu nariz largo, eu não gosto desse carocinho aqui. Gostaria de mudar isso apenas. Então, ele traz para nós a realidade. Aí nós percebemos que estamos diante de uma pessoa cujos anseios estão dentro da normalidade. Então, não tem essa coisa de que o paciente exige muito, ele só quer que o nariz fique natural. Qual é a técnica hoje que está sendo usada? Qual a característica da cirurgia moderna, cirurgia plástica de nariz? Algumas coisas mudaram bastante. Nos últimos tempos, o que mais mudou foi a experiência do cirurgião. Isso é inegável, porque a cirurgia plástica de nariz, hoje, ela já se tornou uma subdivisão. Então, aquele cirurgião que se dedica só ao segmento facial, ele tem a oportunidade de operar muito mais casos. E isso já é uma coisa bastante positiva, pois, assim, o cirurgião não tem que dividir tempo com outras linhas de cirurgias. Então, o segmento facial, hoje, a cirurgia plástica da face, congrega essas todas cirurgias, principalmente rinoplastia, e eu trato somente desse segmento corpóreo. E outra coisa que melhorou bastante também, material cirúrgico. As forjas de aço hoje elas são muito resistentes, um material bastante delicado, evitando com isso você lesionar tecidos ao redor da cirurgia que outrora eram lesionados em função de materiais muito críticos. Não existia uma forja, uma indústria capaz de fabricar materiais delicados. Esse é outro ponto positivo. E, graças aos iluminados professores, que nos passam as informações por eles adquiridas, nós temos hoje alguns métodos diferentes de operar o nariz. Para aqueles narizes cujo o dorso era bastante elevado, antigamente nós precisávamos simplesmente cortar aquele dorso. E esse dorso, a natureza levou milhares de anos para arrumar, pois o nariz serve para respirar. Então, com essa remoção, que era obrigatória antes para quem queria reduzir o dorso, nós tínhamos alguns índices de revisão, de insucesso, algum índice de assimetria nasal. E, a partir de 2008, com uma nova técnica introduzida para determinados tipos de narizes, aqueles, como eu disse, bem altos,
pode-se agora operar com mais segurança. Então, a partir de 2008, o professor Yves Saban, de Lyon, na França, nos ensinou essa técnica. E ela veio numa hora muito boa, porque, na maioria das vezes, a deformidade que mais as pessoas reclamam são aqueles narizes de perfil elevado. Então, existe maneira diferente, atual e mais conservadora, portanto, de resultado mais preditivo para a rinoplastia atual. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Glaucoma é uma neuropatia, na verdade uma doença que afeta o nervo dos olhos e cujo principal sintoma e sinal que a gente diagnostica no consultório é o aumento da pressão intraocular, ou seja, a pressão do olho um pouquinho ou bastante acima do normal da média da população. Na verdade ninguém sabe, tá? Qual que é a causa definitiva do glaucoma. A gente sabe que tem alguns pacientes que têm uma predisposição genética, pacientes acima de 40 anos, pacientes míopes e pacientes da raça negra têm uma predisposição maior, mas a causa definitiva ninguém sabe. O diagnóstico, na verdade, do glaucoma, ele existem basicamente dois tipos, para ser bem objetivo. É o que é o glaucoma de ângulo aberto, que é o maior, que tem maior probabilidade de acontecer, cujos sintomas não existe basicamente. Não tem dor, o paciente não fica com o olho vermelho. O único sintoma que ele vai sentir é a perda de visão. E o pior é que quando ele percebe essa perda visual, o dano glaucomatoso já está muito grande. E um outro glaucoma que existe é o glaucoma de ângulo fechado, em que esse sim é um glaucoma que se mostra de forma aguda, que o paciente tem embaçamento visual, olhos vermelhos, lacrimejamento e muita dor nos olhos. Aí sim é feito o diagnóstico do glaucoma fechado, geralmente a partir do primeiro episódio de crise aguda que o paciente desenvolve. As fábricas farmacêuticas já estão com um desenvolvimento bem grande de medicação que combatem bem e inibem uma elevação da pressão intraocular. Existem alguns casos em que, mesmo dando a medicação máxima para o paciente, não consegue diminuir a pressão. A gente associa algum tipo de cirurgia ou laser para evitar um pico pressórico muito alto. Acordar e sair de casa motivado para mais um dia. É perfeito quando sua empresa confia em você e você pode retribuir com o seu trabalho. Seja qual for o seu negócio, o melhor plano para sua empresa é o plano que cuida da vida dos seus funcionários. Plano Empresarial Santa Rita Saúde. Benefício que gera tranquilidade. Nós acreditamos. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Viaje com a Expresso Caioa e antecipe sua passagem. A Expresso Caioa te leva de Maringá para São Paulo, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Rio de Janeiro. E ainda parcela sua viagem em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. São muitas vantagens para você. Ligue agora para 32 22 75 35 ou acesse o site www.expressocaioa.com.br e conheça nossos outros destinos. Expresso Caioa, prazer em viajar.
qual o limite da técnica entre a estética e a funcionalidade do nariz? Tem que ser bem pensado isso? Bom, o nariz, ele é uma unidade estético-funcional. Você não tem como dissociar esta função, porque um nariz bonito e que respira bem, ninguém reclama. Um nariz que ficou bonito, mas não respira bem, a pessoa fica feliz por um determinado período de tempo. Mas após muitas noites de mal dormidas, a pessoa reclama, olha, meu nariz está bonito, mas não estou respirando. Então, o que a gente tem que prevenir, é deixar o nariz trancado. Na maioria dos casos, a cirurgia consegue resolver esse tipo de problema. Eu diria, 97% dos pacientes submetidos à cirurgia plástica de nariz, eles ficam com a função preservada. 3% vão necessitar de algum tipo de revisão menor futura. Nós somos assessorados por companheiros anestesistas que têm uma capacidade muito grande. Eles nos dão uma segurança fantástica. Desde sempre, essa cirurgia é feita com anestesia local e sedação, sem que o paciente memorize o ato, sem que ele acorde durante o ato. Tem paciente que preocupa, eu vou acordar. Não, isso não acontece. Então, nós somos muito bem assessorados por anestesistas muito competentes e todos eles com capacidade de fazer esse tipo de procedimento ser uma coisa suave, geralmente sendo uma lembrança prazerosa para os pacientes, uma vez que eles estão aqui, sempre com um sonho de melhorar o aspecto do nariz, que antes eles não, que era um tormento na vida deles, não é? Hoje tem dois tipos de anestesias que a gente pode ser utilizado nesse procedimento. Um é anestesia local com sedação e outro uma anestesia geral, que também tem um complemento da anestesia local. Por que essa anestesia local junto com a anestesia geral ou junto com a sedação? Porque junto com a anestesia local, o especialista, no caso, cirurgião plástico ou otorrinolaringologista, eles infiltram o nariz com um pouco de adrenalina e anestésico local para não haver muito sangramento na cirurgia, para ter até campo de visão que eles consigam ver, né? Senão sangra demais e a pessoa não consegue ver. Então a anestesia, se for geral, ela não precisa aprofundar tanto, porque o nariz já está dormente, então a pessoa não sente tanta dor. E quando faz uma sedação, a pessoa vai se manter dormindo. A única diferença de sedação para anestesia geral é que não tem o processo da intubação, só isso. Não usa outras drogas de anestesia geral e outra é só sedação, mas a pessoa dorme de qualquer jeito. E a questão do tempo de anestesia, o tempo de função desse anestésio? O tempo de anestesia tem a ver com o seguinte, o anestesista ele não limita o tempo, quem limita o tempo é a cirurgia, né? Então um cirurgião, se ele demora 1 hora de cirurgia, meia hora de cirurgia, 2 horas de cirurgia, 3 horas de cirurgia, o anestesista está ali acompanhando, a anestesia acompanha o tempo inteiro. Se for sedação, eu vou mantendo a sedação, se for anestésico geral, eu vou dando mais anestésico geral o tempo que for necessário. Mas esse é um tipo de cirurgia que hoje em dia demora assim, entre 1 hora e 2 horas e meia, 3 horas no máximo, depende de cada nariz, né? Tem gente que tem nariz um pouco mais complicado, não é que é maior nem menor, mas às vezes a cirurgia é mais trabalhosa, mas é mais ou menos isso. A etapa de rinoplastia, assim, caso o paciente tenha uma obstrução nasal, nós começamos pela parte funcional, ou seja, reduzir o corneto nasal. O corneto é uma estrutura que, quando cresce, tranca a respiração. Então, nós reduzimos essa estrutura. Depois, se tem algum desvio de septo, nesse momento também ele é realizado. E na terceira etapa, nós ajustamos a parte plástica. Em média, 2 horas, 2 horas e meia. Tem idade para operar o nariz? Qualquer idade a partir dos 14 anos de idade, desde que já nos 14 anos, desde que já se tenha uma pessoa com um objetivo bem definido. A consulta pré-anestésica, assim, o conhecimento do paciente pelo anestesista. Não precisa, a primeira coisa, não precisa ser o mesmo anestesista que fez a consulta que vai dar anestesia, porque tem todo um levantamento, um histórico, né? A entrevista que você faz com a pessoa, então aquilo vem para o centro cirúrgico e a pessoa lê e sabe o que está acontecendo. Então, por que é importante? Você está tomando um remédio diferente, um remédio controlado, ou uma droga diferente, que vai afetar junto com os meus remédios, tem uma interferência, ou para mais ou para menos, um anula o outro, e eu não sei o que está acontecendo. Então, é importante você saber se a pessoa tem uma doença prévia, se tem uma alergia prévia, uma simples alergia. Olha, eu já tomei Novalgina e quase morri.
Então, se eu vou dar Novalgina aqui de novo, você vai ter algum problema mais sério. Então, é bom e importante tem muitas coisas importantes, mas é para isso, para que serve. Não tem teste nenhum, não existe teste de anestesia para fazer nisso, né? A não ser coisas específicas, né? Hipertermia maligna e tal, essas coisas que a gente vai pedir para fazer um exame específico. Mas fora isso, não tem nada disso, é bem tranquilo, não tem nada demais. A anestesia moderna hoje, ela é segura? É segura, sempre de uma certa maneira assim, foi segura. Hoje as drogas, elas são mais seguras. E o que aumentou muito a segurança, porque antigamente outros médicos faziam anestesia. Então hoje é só anestesista que faz anestesia e cada um faz sua parte, né? Então, portanto, a anestesia é uma coisa assim que é segura. Tem risco? Tem, como toda coisa que a gente vai fazer hoje tem risco. Mas não precisa a pessoa nem perder o sono por causa de qualquer tipo de cirurgia, você tomar um tipo de anestesia, tranquilo. Nós temos que ter as pessoas que nos assessoram, que nos abrem os materiais. Temos principalmente, sem a qual não é possível realizar, nossa instrumentadora, nosso auxiliar, e operar a cirurgia só com 2 mãos, impossível. E o tempo de recuperação após o ato cirúrgico? O paciente ele vai embora no mesmo dia. Uns ficam mais com um hematomazinho, mais roxo do que outros, mas no 5º dia em diante, o paciente já está bem para sair. Quando ele fica um pouquinho mais roxo, ele pode ter um pouco de acanhamento de assumir as suas atividades. É muito relacionado à idade, né? Os adolescentes, eles não querem se expor. Mas pacientes que já estão com a vida profissional estabilizada, eles não se importam de ir para o trabalho com um pouco de arroxeado aqui no olho, né? Assim. Pós-cirúrgico dessa cirurgia, o paciente já vai embora para casa, é muito dolorido? As pessoas não reclamam de dor. A cirurgia plástica de nariz não dói. O que as pessoas costumam reclamar é que o nariz fica como se tivesse gripado, mas dor eles não reclamam. Eles vão para casa umas 3 horas depois, assim que passar o efeito da sedação e que eles estiverem com a pressão restabilizada, já tendo se alimentado algum alimento leve. Então, senta na cama, está bem a pressão, não deu tontura, então apto a ir para casa. Em média, 3 horas após o término da cirurgia. No programa de hoje, então, você acompanhou o procedimento cirúrgico chamado rinoplastia. Até o próximo programa.